Olá, bem-vindo você ao nosso vídeo de hoje sobre a medicina dos Rockefeller. É um assunto importante, polêmico. Peço que você fique conosco até o fim, que vai esclarecer muitos assuntos para você saber mais sobre a sua vida. Então, aqui eu vou fazer algumas imagens e vocês vão observar como muitas vezes a gente foi manipulado sem saber. Então, como o magnata do petróleo controlou a sua saúde, como grande magnata Rockefeller nos anos 1910 a 1920, por aí, controlou a sua saúde porque ele queria vender petróleo, né? Então eu vou deixar para vocês essa explicação. Como a gente já sabe, muita gente já viu esse assunto, que temos o controle, a extinção da medicina tradicional, que era uma vez uma medicina baseada em ervas, em tradições seculares, milenares, que sempre funcionaram e deram certo, né? Ervas assim, composições de ervas, extratos, raízes, e foram substituídas por coisas industriais para dar lucro, apenas dar lucro para uma família só que queria transformar a medicina e a saúde que Deus deixou para transformá-la em negócio corrente, comércio. Então por isso aqui está a pessoa responsável por tudo isso, se chama John Rockefeller, né, da data lá de 1910, 1920, John Rockefeller, que por sua ganância e por ele estar trabalhando para as sociedades secretas, a pirâmide do poder, os sionistas e tal, ele acabou dominando todos os Estados Unidos. Aqui teve um pouco mais velho, aqui quando ele era mais novo, né, ganancioso, e aqui como ele chegou na idade antiga. Então, a medicina moderna, como magnata do petróleo, mudou a medicina moderna e transformou ela num jogo altamente lucrativo para as indústrias, rechaçando com toda a medicina tradicional e fazendo com que os médicos que se mantinham ainda no sistema tradicional eram chamados de charlatães ou coisa parecida. Então a medicina moderna é uma criação de John Rockefeller. A verdade é que ninguém te conta e a gente quer trazer para vocês essa informação aqui. John Rockefeller criou a medicina moderna. Você que é médico, que tem seus planos de saúde, você está utilizando a medicina de John Rockefeller, que é justamente dos trevosos da terra. John Rockefeller já era um magnata do petróleo nos final dos anos 1800, mas ele viu uma oportunidade gigantesca em um subproduto do petróleo, o alcatrão. Porque era algo que não tinha grandes utilidades. O alcatrão era um subproduto, um resíduo, né? De fato é o piche, como a gente chama, né? O alcatrão. E foi aí que começou a investir em medicamentos, criando o início da indústria farmacêutica, né? E os medicamentos que curam ou apenas tratam. Os remédios à base de petróleo, criados nessa época, mascaravam sintomas, mas não tratavam a causa das doenças. Assim nasceu a Big Pharma, uma indústria focada mais no lucro do que na cura. Aliás, eu diria, completando, uma indústria focada somente no lucro e não na cura, e sim no paliativo. É uma verdade chocante, mas todo mundo já sabe. Isso aqui não sou eu que estou falando. Aí, para isso, eu conseguiria isso em 1910, Rockefeller contratou a Abraham Flexner para criar um relatório que mudava a história da medicina, o relatório Flexner, um golpe de mestre, né? Então esse relatório criticava duramente as práticas de cura tradicional e milenares, como alimentação, fitoterápicos, helioterapia, rotulando-las como charlatanismo e pseudociência. Foi uma ferramenta perfeita para descredibilizar a medicina natural e abrir espaço para a indústria farmacêutica, a Big Pharma. Então, com a reforma das faculdades da medicina, após o relatório Flexner, né, Rockefeller e seu aliado Andrew Carnegie passaram a financiar as faculdades de medicina que seguiam os padrões propostos pelo relatório. Essas instituições passaram a ensinar uma medicina centrada no uso de medicamentos sintéticos e o currículo foi moldado para favorecer a indústria farmacêutica. Faculdades que não se adaptaram foram fechadas, olha só, fechar. Se o cara continuasse a ensinar lá fitoterapia e tal, era considerada charlatão e era fechado, né? Então a importância dos medicamentos modernos é inegável que avanços como antibióticos, quimioterápicos ainda aliviam os sintomas e já salvaram milhões de vidas, sabemos disso, né? No entanto, focar apenas em medicamentos não é suficiente. A verdadeira cura está muito além das pílulas. E o que nós perdemos ao ignorar a natureza? A maioria dos medicamentos naturais não pode ser patenteada e por isso foram deixados de lado. Imagina como seria a medicina hoje se tivéssemos investido na pesquisa e desenvolvimento dos agentes naturais com o mesmo empenho que dedicamos às moléculas sintéticas.
quanto poderíamos ter evoluído em tratamentos e curas reais. Então, mudanças de hábitos, a gente diz o caminho para a cura real. Precisamos lembrar que uma verdadeira prevenção e melhoramento reside em uma vida saudável, alimentação equilibrada, atividade física, sono de qualidade, redução do estresse. Nenhum medicamento pode substituir o poder de um estilo saudável. Então, o que o Rockefeller deixou como legado? O modelo que seguimos hoje é o resultado direto da influência de Rockefeller. Tratamentos que foram focados em sintomas, né? Medicamentos que geram lucros e uma indústria que prioriza a doença em vez da prevenção. É um legado que transformou a saúde em um negócio bilionário. É a verdade que você precisa saber. Não precisamos escolher entre a medicina natural e a farmacêutica. A verdadeira solução está na união das duas, criando uma união, né, do que há de melhor de cada uma, né? Devemos tratar os sintomas, mas acima de tudo buscar a cura e a prevenção das doenças, priorizando a saúde de forma completa e integrada. É isso que nós queremos, isso nós faremos. Então, vocês entenderam sim o resumo da história, né? O resumo da história foi isso, que os Rockefeller, eles compraram todas as indústrias, os laboratórios e todas as faculdades de medicina, compraram todos, em 1920, eles chegaram lá, ofereceram um dinheirão, está aqui o meu relatório Flexner, vocês têm que seguir a medicação alopática, de medicamentos que vêm da origem do petróleo. Só que petróleo não é algo que nós temos no corpo, é um elemento estranho, então o corpo nem sempre consegue receber esses medicamentos como algo positivo, e isso se tornou quase que uma regra, e houve um tabu que nada que fosse da medicina tradicional tinha valor. E aí, tanto que, né, toda a medicina baseada em soberba, em saber mais do que os outros, em debochar dos medicamentos ancestrais. Eu, casualmente, uma vez também fui num médico que estava lá com uma questão básica, assim, não sei, um exame de rotina, né? Eu tô assim, esses dias eu fiquei com mal-estar e tal, eu poderia tomar um chá de boldo, seria bom e tal, pro fígado e tal, uma coisa assim. Ele debochou de mim naquela época, eu era bem pequeno, né? Debochou de mim, crendice popular. Eu disse, tá, tu quer saber? Ele disse, tu quer saber mais do que eu que sou médico? Ele não respondeu, eu fiquei com a cara assim, nossa, né? Tu quer saber mais do que eu que sou médico, né? Toma esse medicamento aqui. Eu disse, mas é uma só coisinha simples, estou só indisposto a um chazinho, uma coisa assim. Tu quer saber mais do que eu que sou médico? Então, assim, coloca, assim, como diz, né? A soberba acima de tudo, e muitos outros não. Tem médicos que estão na medicina integrativa, né? Que tem assim uma acessibilidade muito grande, pessoas maravilhosas que eu conheço, que é do ramo médico, que já estão tendo essa visão, né? Essa visão renovada de uma medicina nova. Então, o que nós vamos ter a partir de poucos tempos é as tecnologias que foram suprimidas da Terra, as medbeds, outras coisas que vão ajudar, mas antes de chegar nessas tecnologias que não sabemos quando que virá, pode demorar 6 meses, 1 ano, não sabemos, nós podemos já começar desde já, né? Buscar um pouco os conhecimentos ancestrais, as práticas milenárias, né? O sol, a água pura, os alimentos naturais, as coisas, e evitando tudo que vem da grande indústria, que ela é certamente visada e construída única e exclusivamente para dar lucro aos seus acionistas, né? Entende? O que a indústria farmacêutica quer? Que o preço das suas ações vão lá em cima, né? E quando tem algum medicamento que é descoberto por pessoas assim paralelas ao sistema, de duas uma, ou a pessoa, né, tem sua vida destruída, debochada, como muitos médicos que a gente vê aí, né, ou eles simplesmente apagam a pessoa deste mundo, retiram deste mundo, como você já sabe, tudo isso é muito comum acontecer. Então está aí o nosso exemplo, para que a gente tenha, né, uma visão expansiva desse momento, que a gente volte um pouco para nossas origens. Agora, repito, não estou dando aqui uma consulta ou algo parecido, estou apenas contando uma história, vocês interpretam da maneira que quiserem. Não estou criticando nem a medicina, nem o sistema, porque, como eu falei, é necessário, muitas vidas são salvadas, se a pessoa cai, se machuca, é evidente que ela precisa procurar um médico, e nem estou de forma alguma dizendo isso, mas eu peço que vocês coloquem, conforme diz esse texto,
que também busquem alternativas mais suaves, como as coisas que nós tínhamos dos ancestrais, e aquelas práticas saudáveis, que é o contato com o sol, que foi demonizado, com água pura, com os elementos naturais, com as raízes, açafrão, gengibre, sementes, coisas que alimentam só carnes, que são ainda verdadeiras, não as artificiais, né? Produtos que vêm da terra, produtos naturais, frutas, legumes, oleaginosas, né? E cada vez menos caixinhas industrializadas e farinhas e açúcar refinados, que isso que destrói a saúde da pessoa. Então, eu deixo para vocês esse, né, quem puder dar uma forcinha também no canal. A gente está fazendo essa pesquisa aí de bastante tempo. A gente traz informações importantes para vocês. Quem puder ajudar o canal, nós agradecemos aí, tá? Então, vai deixando o seu joinha, o seu like aí, vai deixando o seu joinha. Precisamos da sua força, compartilhe, e a gente vai fazer a segunda parte desse vídeo, que eu vou deixar no card aí em breve para vocês assistirem, tá? Um abraço, a luz venceu. Beijo a todos aí, compartilhe.